Boa tarde, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a preciosa graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja seu precioso nome. Meus irmãos, eu quero convidá-los aqui a termos um momento de estudo na palavra de Deus, mas como sempre fazemos, antes oraremos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos clamar a Deus pela nossa irmã Maria de Jesus. Ela está com suspeita de Covid, é uma centenária de 106 anos. E a sua neta partiu hoje. Misericórdia do Senhor sobre a família. Vamos clamar pelo irmão Valdomiro, está internado na UTI, também com Covid. Clamar pelo irmão Novaes, clamar pelo irmão Tiago, pedir pelo povo do Senhor. Oremos então. Pai bendito, toda honra e toda glória sejam tributadas a Ti, porque só Tu és digno. Pai, pedimos para que a Tua mão seja conosco, porque precisamos do Senhor. Agrada-te de nós por causa de Jesus Cristo. Colocamos no Teu altar a vida da irmã Maria de Jesus, esse momento difícil que ela está vivenciando, que a Tua graça seja com a nossa irmã. Pai, pedimos pela cura de tio Valdomiro, Senhor, que a Tua mão esteja sendo com ele. Também clamamos a Ti, ó Deus, para que seja com nosso irmão Tiago, que ele possa voltar para sua casa. Deus amado, clamamos a Ti para que seja com o irmão Novaes, a irmã Daci, o irmão Clay, o irmão Elias, o irmão Raimundo de São Paulo, o nosso irmão Jessé. Ó Deus, cuida do Teu povo. Seja com o nosso tempo aqui na palavra. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu hoje gostaria de trazer reflexões no livro de Deuteronômio. Eu queria pensar com os irmãos qual foi o objetivo de Deus ao mandar escrever o livro de Deuteronômio. Então, reflexões no livro de Deuteronômio. O que a gente precisa entender? Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, é o livro que Moisés escreve quando termina a viagem pelo deserto e vão entrar na terra prometida. Moisés, depois de guiar o povo 40 anos no deserto, Moisés não entrará com o povo na terra prometida. Então ele vai dar orientações finais. Nessas orientações finais, então, é escrito o livro de Deuteronômio, que quer dizer repetição da lei. Então, uma segunda lei, no sentido de relembrar tudo aquilo que havia sido ensinado. A primeira geração que saiu do Egito, que entrou no deserto, essa geração recebeu a lei. Mas nos 40 anos, essa geração morre. Então, a segunda geração do deserto, a geração não que saiu do Egito, mas a geração que vai entrar na terra prometida, não terá mais Moisés como seu líder. Então, Moisés repete toda a lei que havia sido dada. Daí o nome Deuteronômio, repetição ou segunda lei. É a mesma lei, a diferença é que no primeiro momento, a geração que entrou no deserto. No segundo momento, a geração que sairá do deserto. Então aqui nós temos algumas lições que são muito preciosas. Essas lições nos levam a perceber o quanto que o povo de Israel precisava se apegar a esses princípios para poder prosperar na terra prometida. Então nós vamos pensar aqui nessas lições. Qual é a primeira? Qual a primeira lição do livro de Deuteronômio para aquela geração que adentraria a terra prometida? Abre, por favor, no capítulo 7, no verso 22. Capítulo 7, verso 22, diz assim: O Senhor, teu Deus, lançará fora essas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Meus irmãos, a primeira lição que eu gostaria de destacar aqui, e é um aprendizado para nós, é que os avanços e as vitórias devem ser progressivos. Meus irmãos, não acontece tudo de uma vez, devem ser progressivos. A expressão aqui diz pouco a pouco. Quer dizer, passo a passo, vitória sobre vitória. O texto diz que não seriam destruídas todas de uma vez para que as feras não se multiplicassem contra o povo de Israel. O que a gente precisa entender aqui? Saber que Deus trará sempre de volta para qualquer parte do crescimento que você tenha tentado pular. Nós não podemos pular etapas. Sempre que nós tentamos pular etapas, Deus nos traz de volta para aquele momento de recomeço. Por exemplo, Jonas, ele quer fugir
do processo de Deus para alcançar Nínive. E Deus traz de volta Jonas para o ponto inicial. Meus irmãos, as coisas são pouco a pouco, elas são progressivas. O que acontece? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Percebe aí um progresso? Mais e mais. Não é assim, a luz da aurora e imediatamente meio-dia. Não, é a luz da aurora e aí vai brilhando mais e mais até ser meio-dia. A gente se converte. E quando a gente se converte, a gente não fica logo 100% parecido com Jesus. A gente já não é assim, totalmente perfeito no momento da conversão. É um progresso, é um processo. Mais e mais. O texto aqui é pouco a pouco. O dia perfeito será só na eternidade. Mas enquanto esse dia perfeito não chega, nós precisamos seguir o processo, pouco a pouco. Isso daqui é importante para nós entendermos que precisamos nos entregar e depender do tempo de Deus. Pense bem nisso. Eu gosto muito de considerar essa verdade. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Ele poderia ter criado num único instante. Ele poderia dizer, haja tudo e houve tudo. Mas a Bíblia nos ensina que Deus escolheu. O Deus que não precisa de tempo, ele não teve pressa. Ele escolheu fazer tudo a cada momento. Tudo ao tempo que ele julgou ser ideal. No primeiro dia, luz. No segundo dia, separação. No terceiro dia, a porção seca. Olha, o Senhor escolheu fazer assim. E tudo Deus faz maravilhosamente bem. Ele faz tudo por meio de processos. E nós precisamos nos entregar aos processos de Deus. Não termos pressa nas nossas conquistas, mas aceitarmos o processo, pouco a pouco. Havia pelo menos 7 nações na terra prometida. Cada uma dessas nações tinha ali, então, as suas cidades fortes. O povo de Israel não chega e destrói todas no único dia, porque Deus determinou que não era para ser assim. Era para ser conquistas pouco a pouco. Meus irmãos, olhando para isso, eu gosto muito de uma ilustração que fala do carvalho e da aboboreira. E nessa ilustração conta que o carvalho ele está no alto do penhasco. E ele está ali majestoso com a sua grande altura. E daquela altura dá para vislumbrar todo o horizonte. Então, uma aboboreira começa a se enrolar nele. E conforme vai se enrolando, vai subindo, subindo, até que chega no alto do carvalho. E chegando ali, a aboboreira fala, seu carvalho, que visão linda que o senhor tem. Que visão majestosa. E o carvalho fala, é verdade, dona aboboreira. E aí a aboboreira fala, seu carvalho, quanto tempo que o senhor chegou para levar quanto tempo que o senhor levou para chegar a essa altura? E o carvalho responde, aboboreira, 100 anos. Aí a aboboreira fala, tanto tempo? Eu cheguei aqui em 2 semanas. E então o carvalho responde, olha, nesses 100 anos eu já ouvi isso de muitas aboboreiras. Qual é a moral da história? A aboboreira achava que subir ali rápido era conquista. O carvalho está ensinando que o importante não foi subir rápido. O importante foi fincar as suas raízes para poder se manter na altura que chegou. Percebe aí a ideia do progressivo? Passo a passo, conquistas a conquistas. Meus irmãos, nos entreguemos ao tempo de Deus e procuremos fazer as nossas conquistas dia a dia. Já foi dito por alguém que de grão em grão, a galinha enche o papo. De conquistas em conquistas, a gente vai se apossando daquela terra que o Senhor nos presenteou, daquela terra que o Senhor nos prometeu. Conquistas em conquistas no casamento. Cada dia procurar ser um marido melhor, uma esposa melhor, viver um casamento melhor. Conquistas e conquistas na família, cada dia procurar se envolver mais no contexto familiar. Conquistas e conquistas diante do Senhor, a cada dia aprender mais do Pai. Eu te desafiaria a pensar de, a cada semana, memorizar passagens da palavra. Olha, essa semana eu memorizei essa passagem, semana que vem memorizar outra passagem. De conquistas em conquistas, em pouco tempo, você será um homem ou uma mulher cheio da palavra de Deus. Segunda lição,
Observe o capítulo 8, versos 17 e 18. Dizem assim: Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. A primeira lição é que as conquistas são pouco a pouco. E a segunda lição é aprender a necessidade de dependência constante do Senhor. Aqui está dizendo, olha, quando você entrar lá, quando você tiver as suas conquistas, quando você estiver bem estabelecido, aí você vai olhar tudo aquilo que você tem e não diga no teu coração que foi com a força do teu braço que você conquistou isso. É essa a ênfase do verso 17. Não digas no teu coração que foi com a força do teu braço. E no verso 18 fala: reconhece que foi porque Deus te deu força, foi porque Deus te capacitou, foi porque Deus te abençoou. Meus irmãos, o povo vai entrar na terra prometida. E o povo na terra prometida precisava internalizar essas lições. As conquistas são pouco a pouco. E em todas as conquistas, aprender a necessidade de depender constantemente de Deus. Nunca a nossa força, sempre a força do Senhor. Nunca os nossos méritos, sempre a bênção do Senhor sobre nós. A Bíblia nos manda pensar bastante nisso. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele diz assim que nós não devemos dizer para nós mesmos ou para as pessoas: amanhã farei isso ou farei aquilo. Pelo contrário, nós precisamos dizer assim: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor se agradar, amanhã faremos isso ou faremos aquilo. Dependência constante. Se Deus for comigo, eu irei. Se Deus não for, eu não quero dar nenhum passo. Meus irmãos, a Bíblia nos fala de um personagem chamado Nabucodonosor. Ele foi o primeiro grande conquistador mundial. O primeiro império mundial registrado na história foi o império de Nabucodonosor, o Império Babilônico. E Nabucodonosor, o texto fala que ele tinha um reino de tanta glória que uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. Então, Nabucodonosor, ele teve tanta glória que no reino dele havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, feita pelo homem. Os jardins suspensos da Babilônia. E lá em Daniel, capítulo 5, fala que uma bela manhã, aliás, capítulo 3, uma bela manhã, Nabucodonosor se levantou, olhou para toda a extensão do seu reino, olhou para toda a glória, para toda a pujança do seu reino. E ele falou no seu coração: eis aqui o reino que eu com a minha própria mão conquistei. Eis aqui o reino que eu com a minha força consegui ter. Aí naquela mesma hora veio do céu: mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e encontrado em falta. Desculpe, essa expressão não aconteceu, não foi com Nabucodonosor, foi com Belsazar no capítulo 5. Nabucodonosor, ele disse que com a sua força ele tinha conquistado aquilo. Então, a Bíblia fala que naquela mesma hora, ele sofreu um transtorno psicológico, um transtorno psiquiátrico, chamado licantropia, ou boantropia. Ele começou a achar que era um animal. E o texto fala que ele viveu por 7 anos como um boi. Viveu comendo a erva do campo, sem consciência de que ele era um ser humano, ele achando que era um animal. Isso daí, na psicologia, na psiquiatria, se chama licantropia ou boantropia. Mas o fato é que aquilo que aconteceu com Nabucodonosor foi o juízo de Deus, por ele achar que foi a mão dele que havia conquistado aquelas coisas. Meus irmãos, a primeira lição, conquistas pouco a pouco. A segunda lição, tudo que temos, tudo que somos, é porque Deus em misericórdia se agradou em nos conceder, se agradou em nos dar. A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, veio do Pai das luzes. Ora, você estudou
estudou, fez cursinho e passou no curso de medicina, passou no curso de engenharia, passou no concurso público. Graças a Deus que você tem inteligência. Mas olha, se orgulhe não. Louve ao Pai, porque foi Ele que te deu essa inteligência. Ora, você teve recursos para fazer o cursinho. Se orgulhe não. Louve ao Pai, porque foi Ele que te concedeu recursos para fazer esse cursinho. De repente, você tem alguma outra conquista no campo material, no campo familiar, seja em qual campo for. Entenda isso. Tudo que você tem, tudo que você é, não diga no seu coração que é pelo seu próprio mérito. Sempre glorifique ao Senhor, porque Ele, na sua bondade, te concedeu ter o que você tem. Terceira lição, caminhemos para ela. Observe, por favor, o capítulo 12 de Deuteronômio, versos 8 e 9. Aqui dizem assim: não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui. Cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor, vosso Deus. Não procedereis segundo estamos fazendo aqui, cada um segundo os seus próprios olhos. Meus irmãos, aqui Moisés está dizendo que quando eles entrassem na terra prometida, haveria um lugar especial onde eles deveriam se reunir, onde eles deveriam praticar a unidade nacional, a unidade daquele povo diante de Deus. Onde estivesse o templo, era onde eles deveriam se reunir. Ele está dizendo, olha, não é para ser cada um conforme os seus próprios olhos. Meus irmãos, o povo ali precisava aprender a necessidade da unidade espiritual. Entender que não era cada um por si, mas deveria ser um por todos. A unidade espiritual. Eram 12 tribos. Cada tribo tinha os seus cabeças, tinha os seus chefes, tinha os seus clãs. Como seria se cada um quisesse fazer o que bem lhe parecesse? Infelizmente, se fosse assim, aquela diversidade criaria bagunça. E Deus está dizendo que naquela diversidade precisaria haver unidade. Qual é o grande problema da Igreja de Cristo em nossos dias? É porque no meio da diversidade, ao invés de promoverem unidade, estão promovendo bagunça. Meus irmãos, não é conforme cada um achar aos seus próprios olhos. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele nos salva individualmente. Mas ninguém é salvo para individualidade. Nós somos salvos para coletividade. A Bíblia fala que nós, depois que fomos salvos, nos tornamos parte do corpo de Cristo. Isso quer dizer que, como membro, eu dependo do corpo. E eu preciso dizer que, como membro, o corpo precisa de mim. A Bíblia vai nos dizer que, entendendo essa coletividade, entendendo que nós fazemos parte de um todo, nós precisamos nos preocupar, em primeiro lugar, não é conosco, é com o bem maior, é com o reino, é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é cada um conforme achar bem aos seus próprios olhos, não é o que é melhor para mim, é o que é melhor para o reino, é o que é melhor para o corpo de Cristo. Meus irmãos, pensemos bem nisso daqui. Quero trazer aqui aquele princípio onde a Bíblia fala que se um membro sofre, o corpo inteiro sofre junto. Eu preciso entender isso. Se eu estiver fazendo algo que traga mal, o corpo inteiro vai sofrer junto. Coletividade. Quando a gente vai perceber, quando o povo de Israel entra na terra prometida, tem um homem chamado Acã. E Acã, então, ele comete um pecado. O pecado de Acã foi individual, foi particular, foi só entre ele e Deus. Só que a Bíblia fala que por causa do pecado de Acã, o povo perde uma guerra diante de um exército pequeno chamado Ai. E ali cerca de 30 homens morrem. E o povo fica pensando, puxa, por que Deus nos abandonou? E quando o povo procura Deus, Deus diz assim, o problema não está em mim. O problema está em vocês. Entre vocês tem um que pecou. Tem um que retirou de vocês a bênção que eu quero lhes dar. Percebe, meus irmãos? Acã quis fazer conforme os seus próprios olhos e o povo inteiro sofreu por causa disso. Princípio da coletividade. Nós precisamos entender que não se trata de nós, se trata do corpo de Cristo, se trata do reino, se trata da igreja de Cristo.
Cada um quer fazer conforme os seus próprios olhos. Então, uma pessoa quer botar tatuagem, coloca a tatuagem e a igreja tem que aceitar a tatuagem dela. O outro quer colocar, sei lá, o que quer fazer, a mulher quer se vestir de qualquer jeito, e assim, a igreja tem que aceitar isso tudo. Mas a gente não percebe que conforme vai acontecendo isso, o Senhor vai retirando a sua bênção do corpo. Conforme vai acontecendo isso, a igreja vai ficando esfacelada. A igreja vai perdendo a sua força. Meus irmãos, entendamos, não faça cada um conforme os seus próprios olhos. Porque nós somos salvos individualmente, mas não fomos salvos para a individualidade. Nós fomos salvos para a coletividade. Existe um bem maior. Existe uma necessidade maior. É a necessidade do corpo. A Bíblia vai nos dizer que Neemias estava lá no Império Persa. Ele era copeiro do rei. Ele estava numa situação cômoda. Mas então chegam alguns moradores de Jerusalém e ele pergunta de Jerusalém. E então dizem para ele que Jerusalém está arruinada, a cidade queimada, os muros caídos, as pessoas passando fome. Ora, Neemias poderia pensar apenas na realidade dele e dizer, bom, mas comigo está tudo bem, com a minha família está tudo bem, eu moro no palácio. Só que Neemias, ele ficou tão abatido que até o rei percebeu. Por que você está assim, Neemias? E Neemias abre o coração. Como é que eu posso estar feliz se o povo do Senhor está vivendo em grande miséria? Como é que eu posso estar feliz se a cidade do Senhor está destruída? Neemias não estava preocupado consigo. Neemias estava preocupado com o povo de Deus, com o reino. Meus irmãos, entendamos isso. Não há espaço para egoísmo. Não há espaço para egolatria. Não há espaço para a promoção do eu. Pelo contrário, é a promoção do reino, é a promoção do corpo, é a promoção de Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Me permita ir adiante para uma outra lição da palavra de Deus acerca desses assuntos. Observe o capítulo 13. Capítulo 13 diz aqui dos versículos 1 em diante. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Meus irmãos, sempre surgirão novidades. Sempre surgirão coisas estranhas e atraentes. Vão aparecer profetas, vão aparecer sonhadores, e vão dizer, olha, o que aconteceu até hoje não é suficiente, precisa de algo mais. Ora, o que Deus nos ensinou hoje já não serve mais para o futuro, vamos procurar outros ensinos. Vamos procurar ter outros deuses. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que o próprio Deus permite essas coisas para que nós sejamos provados. Pense bem nisso. Não se permita ser desviado por novidades estranhas. Meu irmão, olha, Deus, ele nos ensina claramente que o que ele falou ontem serve para hoje e serve para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele jamais passará. Observe, por favor, só comparando, uma coisa que é dito no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 17 a 19, dizem assim, entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Olha o finalzinho. Pois é necessário que haja divergências entre vós, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Deuteronômio está dizendo que Deus permite para provar o coração do povo. E aqui Paulo está dizendo que essas coisas são necessárias para ver aqueles que são aprovados. Meus irmãos, Paulo disse que haveria aqueles que seriam levados por todo o vento de doutrina. Paulo disse que haveria aqueles que sempre seriam levados pelas novidades. Hoje em dia é chamado de efeito
goma de mascar. A ideia é a seguinte: você está mascando um chiclete, no primeiro momento ele está docinho, ele está gostoso. Mas chega uma hora que ele perde o sabor, vira só borracha. O que você precisa? De outro chiclete. Quando as pessoas ficam atrás de novidades, dessas coisas malucas, o que hoje é novo, amanhã fica velho. E então, quando o chiclete perde o sabor, joga-se fora e pega-se outro chiclete. Fica sempre atrás de novidade. Essa é uma das razões do porquê a Igreja de Jesus Cristo hoje, em muitas localidades, perdeu completamente a sua identidade. Porque está sempre atrás de novidade, tem sempre que ter uma coisa diferente, tem sempre que inovar. A Bíblia está dizendo, olha, não fica atrás de coisas estranhas não. Quando vier um sonhador, quando vier um profeta, quando vier um visionário, quando vier alguém querendo redescobrir a pólvora, reinventar a roda, reconquistar a América, olha, não fica atrás dessas coisas não. Meus irmãos, olha, o Velho Testamento diz assim, a lei é o testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. O Novo Testamento, naquela história do rico e de Lázaro, o rico está lá no inferno dizendo que se Lázaro ressuscitasse e falasse com a família dele, que a família dele se converteria. E então Abraão fala, olha, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, não se converterão, ainda que alguém se levante dentre dos mortos. Meus irmãos, se eles não ouvem a Moisés e os profetas. Ora, se a palavra de Deus não for suficiente para aqueles que se chamam povo de Deus, se esse livro não for suficiente, a lei e o testemunho, se não falar dessa maneira, jamais verão a alva. Ainda que alguém se levante dos mortos. Se não valoriza a palavra de Deus, não há nada que leve as pessoas a valorizarem. Então, essas coisas estranhas, meus irmãos, acabam fazendo com que as igrejas fiquem cheias de pessoas vazias. Frase de impacto, muito conhecida, já foi dita por outras pessoas, mas é uma frase verdadeira. As igrejas acabam ficando cheias de pessoas vazias. Veja, o ensino sistemático, o ensino claro, o ensino fiel das Escrituras, não é que fará com que a igreja fique vazia, não. Fará com que a igreja fique cheia de pessoas que realmente querem mais do Senhor. E fará com que as pessoas que as igrejas fiquem cheias com pessoas cheias da palavra de Deus. Valorize isso. Confie nisso. Ora, você vai entrar na terra prometida, lá tem diversas divindades, em algum momento alguém vai te dizer que o teu Deus não é o suficiente, que você precisa de outras coisas. Confie que o Deus que te trouxe até aqui é o Deus que te levará adiante. Confie que só o Senhor é suficiente. Meu irmão, confia nisso. Indo para o final, uma última lição. Observe, por favor, o capítulo 32. Capítulo 32, de 13 a 15. Capítulo 32, de 13 a 15, diz assim. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo. E bebeste o sangue das uvas, o mosto. Olha o verso 15. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se e engrossou-se, ficou nédio, e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Qual é a última lição que eu quero deixar aqui? Nos versículos 13 e 14, vão falando como é que Deus abençoou. E vai usando algumas figuras de linguagem. Diz que eles conseguiram tirar mel da rocha. Diz que eles se engordaram. O melhor das ovelhas, o melhor do gado, o melhor dos cordeiros, o melhor do trigo, o melhor da uva. Então vai falando como é que Deus os abençoou. E mediante tantas bênçãos, fala que no versículo 15, o povo se engordou. O povo ficou cheio, o povo ficou grosso. E o povo então ficou cheio de orgulho e começou a desprezar o doador das bênçãos. Começou a desprezar o abençoador. Meus irmãos, a última lição, não permita que as bênçãos virem tropeços. Guarda essa última lição.
Não permita que as bênçãos virem tropeços. Lá em Provérbios, o autor diz assim: Deus, duas coisas eu te peço, não me negues. Não me livre da pobreza e me livre da riqueza, para que, sendo pobre, eu não venha blasfemar, e sendo rico, eu não me esqueça de ti. Percebe que a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos tomar cuidado para que as bênçãos não virem tropeços? A pessoa, ela fala que ela quer ter um padrão de vida melhor e de repente consegue um padrão de vida melhor, e nesse padrão de vida melhor começa a achar que as coisas do Senhor são secundárias, que é melhor estar desfrutando o seu padrão de vida do que sendo sacrificial no serviço do Senhor. Ô, meu irmão, o que é melhor? Você tem ali condições de todo domingo estar passeando. O que é melhor, passear ou pagar o preço sacrificial de estar na casa de Deus? Você tem condições de, durante a semana, estar desfrutando de um padrão de vida mais elitizado. O que é melhor, estar nesse padrão de vida mais elitizado ou pagar o preço sacrificial de comprometer-se com os cultos de oração, com os estudos bíblicos? Você tem condições de estar desfrutando do seu dinheiro. O que é melhor, desfrutar do seu dinheiro ou fazer parte de uma caravana de evangelismo? Eu sei que desfrutar do nosso padrão de vida é sempre melhor, mas cuidado, para que essas bênçãos não virem tropeço na vida de vocês. A pessoa, ela está solteira, ela quer se envolver com a igreja, começa a namorar, o que é melhor? Estar com a namorada, estar com o namorado ou se envolver na casa de Deus? É claro, a gente gosta de curtir aquele momento de namoro, mas cuidado para que a bênção não vire tropeço. Meus irmãos, por que Moisés vai orientar o povo dessa maneira antes do povo entrar na terra prometida? Porque Moisés, orientado pelo Espírito de Deus, Moisés fica sabendo que essas coisas seriam perigosas para o povo e o povo precisava ser advertido. Isso é assim em todas as épocas. A Bíblia fala que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Guarde essas lições. Vamos recapitular rapidamente? Em primeiro lugar, aprendamos. Os avanços e as vitórias devem ser progressivos, pouco a pouco, mais e mais, até ser dia perfeito. A necessidade de dependência constante. Não diga no seu coração que você conquistou as coisas com a sua própria força. Sempre reconheça o Senhor. Tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. Precisa haver unidade espiritual. Eu fui salvo individualmente, mas não fui salvo para individualidade. Eu fui salvo para coletividade. Não é o que cada um acha certo aos seus próprios olhos, é o que é melhor para o corpo. Porque quando o membro sofre, o corpo inteiro sofre junto. O bem de todos será o bem de cada um. Quarto lugar, não se permita ser desviado por novidades estranhas. Não fica atrás dessas coisas aí, assim, redescobrir a América. Não fica atrás aí sempre de novidade, não. Fique com a palavra de Deus. A lei e o testemunho. Se não falar dessa maneira, jamais verás a alva. E em último lugar, não permita que as bênçãos virem tropeços. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é preciosíssima. Que a palavra do Senhor tenha lugar especial no seu coração. Que você reflita sobre esses ensinos. E que você realmente se desafie a guardá-los, a aplicá-los, a praticá-los. Que essas reflexões sejam do coração de Deus para o coração de cada um. Louvado seja o Senhor. Pai bendito, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui. Agrada-te de continuar abençoando o teu povo. Usa de misericórdia com cada um de nós. Que algo nessa tarde possa ter sido compartilhado para abençoar aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Me despeço aqui dos irmãos com um carinhoso abraço. Lembro que amanhã à noite nós teremos a nossa assembleia administrativa aqui na igreja. Sendo assim, nós não teremos a transmissão online. Mas que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Um carinhoso abraço.